Pelo lado da torcida, só organizar neste último tempo, logicamente que é ótimo. E é isso que nós queremos. E sobretudo, como já falei, desde 2020 é nos momentos difíceis que nós precisamos estar unidos e ser muito pragmáticos em relação àquilo que é o campeonato brasileiro e a competição do brasileiro, que está tudo em aberto. Portanto, é um resultado que nós não queríamos, num jogo onde tivemos a ganhar, num jogo difícil, um jogo que foi aberto, um gramado muito difícil de jogar neste gramado. Não podes depois, aos 82, 83 minutos, uma equipa como o Palmeiras estar a ganhar 2-1, onde há tarefas muito específicas e claras, e nós sabemos quem é que marca quem neste tipo de situação, quem é que marca o lateral do adversário que cruza, quem é que tem que marcar na área. Sabemos disso tudo, e isso foi claramente uma falha individual e coletiva da nossa equipa, e nós sabemos que para fora a responsabilidade é sempre minha, mas sabemos, é muito fácil olhar para o primeiro e o segundo golo. O terceiro golo é uma tabela, e o jogador que tabela, que faz o passe, é ele que entra de um movimento de segunda linha que nós temos que acompanhar. Temos um jogador fresco dentro da área que metemos e que temos que acompanhar. Ficamos a olhar para a bola e esquecemos de acompanhar. Portanto, acho que é muito fácil olhar para aquilo que foi o jogo depois do 2-1. Como te disse, acho que foi um jogo extremamente aberto, oportunidades dos dois lados, as duas equipas a querer ganhar. O Palmeiras faz sempre isso, em todos os jogos joga para ganhar, mas também entendo perfeitamente a tua pergunta, e agora é que vais, se olhares para o momento, sim, estamos a passar um mau momento individual e coletivo. Se olhares para o resultado especificamente da nossa classificação, acho que se tu e outros colegas como tu começarem a alarmar e se gostam do Palmeiras, quando chegar no final nós fazemos as contas, é olhar para a classificação, ver na posição que estamos e se estamos em condições de ainda lutar pelo título. Porque às vezes a forma como tu me perguntas parece que perdemos o título hoje. É a sensação que eu fico na pergunta que tu me fazes. É que parece que perdemos o título hoje. Não, perdemos um jogo, não perdemos o título. É isso que fica bem claro. Em relação à quarta-feira, vamos agora recuperar a nossa equipa e preparar-nos para fazer tudo o que nós pudermos para estar na próxima fase. Esse é o nosso objetivo. Abel, Alan da Casa TV, o Palmeiras tem sofrido muito com características que, em tempos que o time foi muito vitorioso na sua mão, o Palmeiras não sofria. O time é vitorioso. Sim. É só para corrigir, porque se nós não pusermos os pontos nos is, parece que o Palmeiras está em último classificado, parece que o Palmeiras foi eliminado da Copa, parece que o Palmeiras não está na Libertadores, parece, sim, é assumir, e é isso que eu espero que vocês digam a verdade. No momento de hoje, o Palmeiras não está a passar um bom momento. Daqui a mais uma semana ou 1 ou 2 jogos a gente vê, porque aqui a avaliação que vocês fazem é ao momento. E ao momento, nós não estamos bem no momento. Só para não estarmos aqui porque senão a sensação que eu fico, e que os meus jogadores vão ficar, e que o torcedor do Palmeiras vai ficar, é que estamos em último, que fomos eliminados da Copa, que estamos fora de todas as competições. Calma. Podem criticar, jogamos mal, sobretudo depois do 2-1 num campo difícil, porque eu não vou deixar, senão acaba aqui a entrevista, não vou deixar que vocês queiram criar narrativas. Sim, jogamos mal. Sim, cometemos erros individuais e coletivos neste jogo. Sim, perdemos um jogo. Sim, temos todos que fazer mais e melhor. Ponto. Parece que estamos em últimos. Em relação a isso, Abel, é que o torcedor ele leva muito nos últimos tempos, de 24, 25, um enredo de campeonato que frustrou muito o torcedor, então por isso que o questionamento fica em cima disso, não tem jeito. Só em relação à minha pergunta em si, o Palmeiras ele tem sofrido muito em tempos atrás não sofria, que é tomar muitos gols. De novo, o Palmeiras num jogo não tem a baliza zero. Faltam uns 3 zagueiros. Mas qual que é a principal justificativa? Faltam uns 3 zagueiros. Faltam uns 3 zagueiros. Oi, Abel, tudo bem? David Sharp. Se tivesse 3 zagueiros, hoje não sofríamos gol. Pois é, então, sabe que eu respeito seu trabalho, né? Admiro você, tenho uma consideração, mas assim, a minha pergunta é bem clara, bem direta. Isso que eu gosto. Não dá pra fazer melhor com esse elenco do Palmeiras? Você falou, se estivéssemos em último, mas o Palmeiras, assim como o Flamengo, tem os melhores elencos, o maior orçamento, né? Os maiores, no caso. Seu trabalho, assim, especificamente sobre o seu trabalho, Palmeiras, quando
chegou na final da Libertadores, não passou do meio de campo, sem falar de arbitragem, de gramado e também sem falar de Mas calendário. você tem que contextualizar tudo, senão não podemos. Não é mas só do jeito que tu queres. parte, tens que parte técnica e tática, é que eu estou te perguntando. Não poderia fazer melhor do que vem fazendo? Porque a gente sabe que o resultado é muito importante, mas a maneira com que joga também é importante. Quando tem um resultado, mas não tem a maneira que joga, tu pelo menos tem resultado. Ou quando não tem um resultado, mas pelo menos joga bem. Mas no caso do Palmeiras, há pelo menos 2 anos, o Palmeiras não vem jogando bem e também não tendo resultados. Grandes resultados satisfatórios. Essa é a tua opinião? Ou estás a fazer um artigo de opinião ou estás-me a fazer uma pergunta? Muito sim, faz-me uma pergunta direta. Não dá para fazer melhor? Dá, concordo contigo. É Dos uma últimos pergunta 2 direta. anos, dá para fazer melhor? Os últimos 2 anos? Sim. Você contou os títulos dos últimos 2 anos? De 2024 para cá? Sim, nos últimos 2 24, anos. 25, 26? Ficamos em segundo no campeonato, certo? Títulos. Ganhámos o Paulistão, certo? Fomos à final da Libertadores, certo? O que é que você quer? Quer que o Palmeiras ganhe sempre todos os anos? Basta olhar para a história. Olhe para a história do Mas o Palmeiras. último título importante foi 23. 24, O que é 25. que você quer dizer com isso? Eu não estou a entender. Não, que o trabalho não poderia ser melhor. Qual é a Pode sua ser, claro que sim. Eu autoavaliação estou aqui a do seu trabalho? Eu estou aqui a assumir que nós temos que fazer mais e melhor. É isso que nós vamos fazer. Se você quiser fazer um artigo de opinião, amanhã faz um artigo de opinião. Você não está a fazer uma pergunta, você está Não, eu a estou dar te uma perguntando opinião. sobre Claro, a estou a ser qualidade, muito sincero uma contigo. autoavaliação. E vamos acabar aqui. Sim, temos que fazer todos muito melhor. O treinador e os jogadores. Oi, Abel, boa noite. Você pode comentar, por favor, sobre as novas regras de arbitragem que foram introduzidas agora nessa rodada? Passaram a valer regras que a CBF instituiu para que tivéssemos mais tempo de bola rolando. Você sentiu hoje que já teve uma diferença nisso? Você sentiu que o jogo foi mais dinâmico, mais fluido por causa dessas regras? Obrigada. Eu gosto das regras, já disse sobre a minha opinião sobre isso. Gosto das regras que dá dinâmica, dá fluidez ao jogo. É isso que eu tenho a dizer em relação a essa pergunta. Eu gosto dessas regras. Você acha que hoje já fez diferença? Difícil fazer diferença com um gramado natural deste jeito. Eu acho que desde que estou aqui nunca vi um gramado tão ruim como o que estava hoje. Portanto, é difícil também jogar bom futebol com um gramado como este. Aqui, Abel, boa noite. Ângelo Furtado, da Pro Esportes e Time Web também. Queria falar com você da tua fala, né, durante a semana. Você vem falando sobre o asterisco, né? Eu queria trazer 3 lances. Primeiro do Veiga com o Carrascal, segundo do Pulgar com o Bruno Fux e o do Matheus Henrique com o Bruno Henrique, que seria da mesma equipe de VAR. Esses 3 lances, mesma equipe de VAR e a mesma decisão. Queria saber de você, se você ainda acha que há um critério ou se tem esse asterisco. Eu queria que você falasse também do lance do Giai hoje, se na tua opinião foi pênalti ou não. Qual lance do Giai? Da mão. Eu não vi, eu estou acabado de chegar do jogo, acabou, não sei. O que eu vi lá dentro foi que o árbitro disse que o Giai cabeceou e que foi direto da cabeça na mão. Se foi assim, volto a dizer como foi no último jogo. Se foi o Carlos Miguel que tocou no centroavante, é penalti. Se foi o centroavante que pisou o Carlos Miguel, não é penalti. Se o Giai toca na bola com a mão sem tocar na cabeça, é penalti. Se o Giai toca na cabeça e vai da cabeça à mão, não é penalti. Há dúvidas? A outra pergunta, eu não te queria responder a outra pergunta, se estivéssemos num podcast, numa coisa qualquer, eu acho que não tem a ver com o jogo especificamente de hoje. Todos os teus colegas me fizeram perguntas muito específicas em relação ao jogo. Eu nem cheguei a prestar muita atenção e acho que nem vale a pena ir buscar coisas do passado. E quando falo nos asteriscos, falo quando os teus colegas me perguntam de questões muito próprias do jogo. E eu, quando entendo que devo falar nisso, falo. Quando entendo que não devo falar, respeito muito as vossas perguntas e a minha resposta vai sempre também. Espero que entendam isso em direção àquilo que eu entendo que deve ser a melhor resposta a dar. Está bem? Uma coletiva marcada pela tensão do momento, derrota de virada, cobrança forte da imprensa e um técnico visivelmente incomodado, mas que escolheu confrontar diretamente em vez de fugir das perguntas mais difíceis. A postura inicial do Abel, assumindo os erros do jogo de forma direta, jogamos mal, cometemos erros individuais e coletivos, mas ao mesmo tempo recusando qualquer tentativa de criar narrativas em cima disso, é um equilíbrio interessante entre autocrítica genuína e resistência a interpretações que ele considera exageradas ou tendenciosas.
Reconhecer falhas específicas do jogo é diferente de aceitar qualquer enquadramento mais amplo sobre a temporada ou o trabalho como um todo, e ele deixou essa distinção bem clara. O confronto direto com o jornalista é, sem dúvida, o momento mais marcante de toda a coletiva, e vale a pena analisá-lo com cuidado. A crítica do Abel, de que a pergunta não era realmente uma pergunta, mas uma opinião disfarçada, toca num debate legítimo e recorrente sobre a diferença entre jornalismo investigativo genuíno e perguntas que já carregam a conclusão embutida na própria formulação. Ao mesmo tempo, é justo reconhecer que o jornalista tinha um ponto de partida factual real. O Palmeiras, de fato, conta com um dos maiores orçamentos e elencos do Brasil, e questionar se o rendimento está à altura desses recursos é uma pergunta legítima do jornalismo esportivo, mesmo que a formulação específica tenha soado mais como afirmação do que interrogação. A defesa do próprio trabalho, citando o vice-campeonato, o título paulista e a final da Libertadores, é uma resposta factualmente correta e bem argumentada. São conquistas reais que contradizem qualquer narrativa de fracasso total. Mas também é importante notar que essa defesa não responde completamente à pergunta original sobre se o desempenho poderia ser ainda melhor, dados os recursos disponíveis. São dois pontos que não se anulam mutuamente, apenas medem sucesso por ângulos diferentes. A crítica ao estado do gramado, descrito como o pior que ele já viu desde que chegou ao clube, é uma queixa técnica concreta e verificável, que ajuda a contextualizar as dificuldades específicas desse jogo além das questões puramente táticas ou de qualidade individual dos jogadores. E a forma como ele lidou com a pergunta sobre o suposto asterisco do VAR foi cuidadosa e calculada. Evitou se comprometer com uma opinião sobre um lance específico que ele admite não ter visto com atenção, e ao mesmo tempo deixou claro que só comenta esse tipo de padrão quando julga que a pergunta específica do jogo em questão justifica essa discussão, não como uma queixa genérica e constante. É uma forma de gerenciar um tema sensível, sem parecer nem que está fugindo completamente do assunto, nem que está reabrindo uma polêmica desnecessária num momento de derrota. No fim das contas, essa foi uma coletiva que mostrou um técnico sob pressão real, mas que escolheu enfrentar as perguntas mais difíceis de frente, com argumentos concretos, em vez de recorrer a respostas evasivas genéricas, mesmo que o tom, em alguns momentos, tenha soado claramente irritado e defensivo. Vale destacar também um ponto que passa meio despercebido nesse tipo de coletiva mais tensa. O próprio Abel fez questão de distinguir entre fazer mais e melhor, uma autocrítica genuína sobre o desempenho, e aceitar uma narrativa mais ampla de que o projeto inteiro estaria fracassando. Essa distinção é importante para entender a psicologia de técnicos de elite sob pressão constante. Eles precisam navegar entre admitir falhas específicas de um jogo isolado sem deixar que isso vire munição para questionamentos muito mais amplos sobre a continuidade do trabalho, especialmente quando os números de médio prazo, títulos, finais disputadas, contam uma história bem diferente de fracasso total. E o próprio momento de tensão com o jornalista reflete algo mais amplo sobre a cobertura esportiva no Brasil atual. A linha entre pergunta jornalística e provocação editorial nem sempre é clara, e diferentes profissionais da imprensa esportiva têm estilos bem distintos de conduzir entrevistas coletivas. Alguns técnicos escolhem ignorar esse tipo de tensão e responder de forma protocolar. Abel Ferreira, historicamente, tem o hábito de confrontar quando sente que a pergunta ultrapassa o território de uma investigação jornalística genuína e entra no campo de opinião disfarçada. E essa coletiva foi mais um exemplo claro desse padrão de comportamento. Sobre a questão do gramado, vale reforçar que esse tipo de reclamação, vinda de um técnico com a experiência internacional do Abel, carrega peso real. Ele não está comparando com um padrão irreal ou inatingível, mas sim com o próprio histórico dele mesmo à frente do clube, o que torna a queixa mais concreta e menos genérica do que simples reclamação pós-derrota.
e a explicação técnica detalhada sobre os diferentes cenários possíveis do lance de mão, distinguindo com clareza entre toque direto de mão e rebote da cabeça para a mão, mostram um conhecimento aprofundado das próprias regras do jogo, mesmo quando ele opta por não emitir opinião definitiva sobre o lance específico daquele dia. É uma forma de demonstrar domínio técnico do assunto, sem cair na armadilha de opinar sobre algo que ele mesmo reconhece não ter visto com clareza suficiente. Uma postura que, honestamente, deveria ser mais comum entre técnicos pressionados a opinar sobre absolutamente tudo em tempo real. E vocês, torcedores, o que acharam do confronto do Abel com o jornalista? Concordam que a pergunta era mais uma opinião do que uma pergunta de verdade? Deixa aí nos comentários.